bem-vindos a mais um episódio do nosso querido e amado podcast Em Família. Tô aqui com meu querido marido. Estamos juntos, mais uma. Meu boy magia. Tô aqui com meu boy magia, com meu maridão. Muito feliz de poder gravar com vocês hoje, poder trazer um monte de coisa legal. A gente vai ter um bate-papo com gente, olha, Tem muita experiência aí, viu? Muita Hoje vai ser bom. Vocês estão brincando comigo, né? Vocês estão achando que a gente está vindo aqui só falar bobagem, né, Thiago? O assunto é sério, coisa séria. Mas hoje vai ser mais sério ainda. Hoje eu vou ficar bem quietinha, eu prometo que eu vou me comportar, tá? Que eu vou mais ouvir do que falar. Aí eu quero ver. Esse é o momento que eu quero ver. Eu duvido, viu? Mas vamos ver. Eu duvido também. Vamos ver. Nós estamos aqui com o casal BC Gato, Jaque e Marcos. Bem-vindos! Obrigada! Que alegria ter vocês aqui. 2 novos amigos vocês ganharam. Não, eu já tô íntima, né? Já chamo de Jaque. É isso aí, isso aí. Pra Já que mais, que- né? Pra que mais? Gente, Jaque, ela é tão alta que eu já sou pequena. Eu sou quase a Nana, eu tenho estatura muito baixa. Eu fiquei aqui na Jaque, ó. Eu falei, oi, Jaque, tudo bem? Como é que tá tudo por aí? Você ela é tá sem bem salto, alta. viu? É. E ela tá, ó. Tênis. Gente, assim, rola um pouco de inveja quando acontece Não, isso, viu, eu Jaque? tenho um acordo com ela. Eu falei, olha, não me importo, ela é mais alta que eu, né? Mas quando tá com o salto. Eu falei, não me importo de você ser mais alto que eu, não tem problema. Mas quando você dançar comigo, por favor, não coloque a mão sobre o meu ombros. Pega embaixo. Não coloca a mão, pega embaixo, mas não sobre os meus ombros. Aí Fica não. muita humilhação, né? Aí, poxa. Não tô preparado para isso. Você sabe que as pessoas pensam que eu sou alta, né? Que eu engano na internet. Eu sou fotógrafo, eu tiro foto como? Tem toda uma pose, tem. Você não tem ideia. O quê? Eu pareço alta e magrinha na internet. Quando a pessoa me Você vê, vai editar isso também, né? Pra ficar magrinho. magrinha, todo mundo. Aí quando a pessoa me vê, ela fala assim, nossa, eu achei que você era diferente. Eu falei, diferente como? Alta e magra? Ela é. Só fala ainda na minha cara. E o pessoal ainda confirma, né, amor? É. Ousados. Ousado. Nós vamos deixar vocês falarem um pouco sobre vocês, porque senão eu vou querer falar até o que eu não sei, tá? Que eu vou inventar coisas de vocês. Nós fomos casados há 32 anos. Fizemos quando eu tinha 22 anos, ele tinha 19. A gente fez um trabalho voluntário de 1 ano e meio, 2 anos e nos conhecemos lá. Fiquei sabendo que não pode namorar quando tá na missão. Não, por isso que eu falei que foi coincidência. Ah, eu acho horrível quando a pessoa se conhece na missão, né, Thiago? E eu acho que eu já comecei uma afinidade com o casal. Porque nós E eu também- acho que eu entendi o que vocês estão falando. Porque nós também, como missionários pela Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, servimos também na mesma missão. Nos conhecemos e só. Coincidência. Mesmo porque eu acho que ela é do Rio, é isso? Ela E é você do de Rio, Recife. Eu sou de Recife. Então, depois da missão, aí começaram a se corresponder. E... Exatamente. Eu falo pra todo mundo que eu beijei na missão, mas é mentira. Eu já deixa eu Por favor. desmentir logo, que senão a galera... Por Não, e ela favor. tem essa mania de soltar essa piada e não desmentir. Ah. Aí eu falo, Andresa, Desmente, para Jesus para Cristo. com isso. Ela esquece, ela só vai assim, gosta de uma piada, né? Seria uma catástrofe. Por favor, não faz isso. Fizemos Curitiba. Na Olha, época foi missão Curitiba. Eu Foi incrível. Eu já estava 1 ano na missão quando ele chegou. Eu já estava velha na missão. Eu sou mais velha que ele, 4 anos. Mais velha que ele. São os melhores casamentos. sim, eu sou mais velha que o Thiago também. Chega batendo, amiga. Esse casal, a gente tá muito alinhado, gente. Tá muito para. alinhado. Mas a É gente que a nossa parece mais maturidade nova, chega, tá, do que ele. chega ao equilíbrio. Tá bom. Você Tá só bom. não pode dizer que também tem 3 filhos. Temos. Ah, não. Mas o nosso é 2 meninos e uma menina. Nossa, ao contrário. Nossa, ao contrário. Ok. Não bom. pode ser tudo. Não pode ser tão perfeito, né? E aí, eu voltei 1 ano antes dele, né? Ele ainda continuou na missão quando eu voltei. Tinha namorado. Você vê como foi coincidência. Eu tinha namorado, terminei o namoro. Nós fomos de São Paulo. E aí, quando ele voltou, eu estava bem ansiosa para ele voltar. Mas você, enquanto você voltou, seguiu Aí correspondendo. sim, naquela época não tinha e-mail, né? Era Naquela cartas, época era né? carta, né? Era cartas. Você A viu famosa o caixa DBC? postal que você abria lá e pegava as cartas na missão. É. Você viu o BC Gato e falou, BC Gato, esse gato é, É meu. meu. Acabou. Acabou. Mas a gente se correspondeu esse tempo todo, mesmo eu com o namorado. A gente se correspondia. Amigos, né? Lógico. Éramos amigos. Corta pra esse namorado. Não, mas um dia tem uma coisa engraçada. Eu cheguei em casa com meu namorado, na minha casa, e tinha uma carta da BC Gato em cima da mesa. Já E eu, coraçãozinho.
Uau, chegou a carta do ABC Gato, toda feliz. Inocente, ele nem deu conta do namorado. E meu namorado falou assim, eu te proíbo de você escrever para esse Helder. O quê? Eu falei, exatamente Eu isso. senti ele. Exatamente Eu senti ele, isso. vai falar mesmo. Eu falei, o quê? Pode Proibir? embora, acabou nosso namoro De agora. jeito nenhum, meu amigo. Qual o problema? O gato? Não, quer dizer, o BC Gato é meu amigo. Amigo. Pois é. Ai, Terminamos em seguida. Acabou. Aí foi. começamos. Aí depois da missão, aí voltei, começamos a sair. Tinha muito assunto para colocar em dia, né? Sim. Mesma missão. Foi muito legal. Começamos encontros. direitinho, foi namorando, foi como amigos, né? Aí depois, um pouquinho tempo, 2 meses. eu acho Nossa, pouco ele tempo. te enrolou 2 meses, BC Gato. Era 2 meses pra casar ou 2 meses pra namorar? Não, pra namorar, né? E eu conto pra vocês que nós ganhamos de vocês. Ah, porque foi nós rápido. casamos em 2 meses. Ó, Namoro, De novo, noivado. Recife e São Paulo. E aí completa a história, porque você sempre completa essa frase. E eu não tava grávida. Ah, que Por bom. favor. Ainda bem, Olha né? só, tá vendo? Só foi Tudo amor certinho, mesmo. Foi Foi amor. amor. Parabéns. Eu voltei da Foi missão, loucura, né? eu tinha espinha até saindo pela orelha, assim. Eu tava a coisa mais horrorosa do mundo. Que a gente volta da missão meio destruída, né? Ainda mais em Belém, um calor danado, imagina. Andando na rua de manhã, de tarde, de noite. Eu voltei acabadinha. Aí, ou seja, foi amor. Mas o que eu tava falando é uma loucura porque eu olho hoje como pai. A gente tem uma filha que também está servindo hoje numa missão. Se ela fizesse isso, ia ficar bem grilado. Não, total. E porque assim, voltei, um resumo da minha história. Quando eu voltei, e aí eu cheguei pro meu pai, minha mãe tinha falecido, falei pro meu pai, ó, conheci uma moça e eu tô conhecendo, eu vou lá no Rio para encontrar com ela. Ele, no Rio? Como assim? Tem tanta moça aqui, por que você vai pro Rio? Não, porque acho que vai ser legal. E aí quando voltamos, fui pro Rio dirigindo, voltei. Quando voltei, já voltei com a Andresa e a gente ali, muito pobre, situação financeira bem limitada, decidimos casar e casamos. Não era pobre nada, Thiago. Isso aqui é Danoninho. Não era Ah, pobre lá vem nada. Ela sempre tem essas histórias, Não, deve ser perigosa. enfim. Mas aí começamos a nossa história. E aí eu olho hoje como pai, se minha filha falasse uma coisa dessa, como assim? Peraí, quem é o rapaz? O que ele faz? Qual é o relacionamento? Ou a família? Ou o trabalho? Qual é a perspectiva futura? Quais são os planos? Nossa, eu queria ver tudo. Mas assim, nós fizemos, o Senhor tem nos abençoado e não tem sido fácil, mas nós sempre temos buscado melhorar a cada dia. Lógico que hoje esse ano completamos 21 anos, né, amor? 21 anos de casado. Os primeiros anos, como qualquer relacionamento, teve seus ajustes mais difíceis e a gente vai vendo como, de novo, por escolher coisas certas, por ela se sacrificar e eu me sacrificar, se aí mudar, se ajustar, a gente tem conseguido. Construíram juntos. Isso é um patrimônio. Não um patrimônio financeiro, mas é um patrimônio construído. E como foi para vocês essa fase? Então, aí nos conhecemos, começamos a namorar. Eu precisava me posicionar profissionalmente, tinha voltado da missão, sem muita experiência profissional, né? Mas a missão me deu muita habilidade com algumas coisas, né? Isso me ajudou bastante para começar. E depois de um ano nos casamos, né? Namoramos 1 ano e eu estava fazendo faculdade e aí casamos e aí em 1 ano de casada engravidei. Essa foi uma decisão que tomamos de ter filhos logo. Né? E quando eu engravidei, tinha uma outra decisão tomada. Quando eu for mãe, é o assunto polêmico, A gente foi gosta. para mim, foi uma decisão nossa, que deu muito certo, deu bom a decisão que nós tomamos, mas nós decidimos que quando eu tivesse filhos, eu não trabalharia fora. Mesma coisa. Foi uma decisão ousada na época. E eu Hoje acho que seria também, né? Mas na época acho que hoje foi. seria até mais ousada do que na época, mas eu não vou trabalhar fora. Os filhos vão ser criados por mim, sem vó, sem sogra, sem creche, eu que vou cuidar dos filhos. Qual a idade dos teus filhos hoje? O mais velho vai fazer 30, a do meio, a Sara, 28 e o Miguel tem 24. Quando você olha para trás, você Essa se é a arrepende questão. da decisão? Essa é a questão. Nós passamos muito, vocês falaram que eram pobres quando nascemos, a gente era pobre e meio. A gente não tinha nada assim, né?
A gente não tinha mesa para comer, a gente comia ajoelhado na cama, punha a toalha assim, comia ajoelhado, porque não tinha uma mesa com cadeira. E tudo foi sendo conquistado. Tudo foi sendo conquistado e não me arrependo. Não me arrependo. Faríamos tudo de novo. Cada questão que meus filhos traziam da escola, cada palavrão feio que ele falava porque ouviu na escola, eu estava lá. Fui eu que ajudei. Não é assim. Fui eu que consegui direcionar. Para nós é muito importante vivermos o que o Senhor, que Deus espera de nós. Então eu estava lá a cada momento para direcionar, e eles não são perfeitos, mas eu tenho filhos muito bons, espiritualmente falando, familiarmente falando. 2 são casados e eu tenho um solteiro, mas eles, eu posso morrer hoje. Não, Pode pode não. 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 Pode não, vamos mudar de assunto. Pode não. Vamos mudar de assunto. Ó, Exatamente. Ai, meu pai. você perguntou sobre, você falou sobre como você consegue perceber, agora já deu para perceber. Realmente não é um investimento que você reconhece de curto prazo, mas depois quando eles começam a tomar decisões importantes, sozinhos, e decisões acertadas, você viu que isso tudo começou lá atrás. Não é a faculdade que vai fazer isso, não é um ambiente de trabalho. Esse currículo oculto, ele começa de criancinha, né? E, felizmente, tínhamos condições, né? Nos sujeitamos a ter uma vida muito simples, sem o dinheiro que viria do trabalho dela, do trabalho externo, né? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Quando nós olhamos para trás, nós não temos lembrança de coisas, porque não tínhamos muitas coisas. Mas a gente lembra de momentos em que tínhamos que corrigir, que tínhamos que estar lá naquele momento. Nosso filho mais velho se machucou muito. Ele não sei o que aconteceu, mas ele sempre acontecia alguma coisa. E é tudo muito quase fatal, assim, sabe? Coisa bem difícil, né? Então, ela estava lá, né, para socorrer, me chamar e tal. Seria complicado se tivesse sendo cuidado por outras pessoas. Obrigado por compartilhar. Nós passamos também por isso, né? Quando a gente casou, eu tinha 24 anos, eu tinha voltado da missão, eu fui para a missão com 22, na época era 21, né? E eu falei para Tiago assim, olha, me dê a vida que você puder me dar. Não tem problema, eu só quero criar nossos filhos, pelo menos nessa primeira infância deles, eu quero estar em casa com eles. E foi o que aconteceu. Quando o Gustavo foi para a escola, que é o nosso último filho, eu comecei a fazer um curso de fotografia, que é a minha profissão hoje. E se eu pudesse dar um conselho para qualquer mulher que precisa trabalhar, ou tem que fazer, não tem outra opção, tudo bem. Mas tirando isso, volta para casa, correndo. Mas se você pode ficar com seus filhos, também tenha uma vida fora da casa, estude pelo menos, faz um curso online, faz a sua vida movimentar, porque os filhos vão crescer também, né? E na hora que eles saírem de casa, como que você vai estar? Se você precisar enfrentar o mercado de trabalho, por qualquer razão que seja um divórcio ou um desemprego de um uma situação de esposo, autossuficiência, isso é um de plano. autossuficiência. Então, se você pode, se você se sujeita, né, a ter uma vida um pouco mais simples, que foi o nosso caso, né? O caso de nós 4 aqui, se qualifica enquanto você é mãe. Se ao contrário, quando você voltar para casa, esteja em casa, 100% com seu filho. E é interessante que a gente começou lá do zerinho mesmo, né? Aquele pouco, a gente dividia o pouco, mas cada filho que foi nascendo, a gente cresceu um pouquinho. Quando a gente teve o primeiro filho, a gente comprou um carro. Nossa, aquilo era a conquista, né? A conquista. E aí, no segundo filho, a gente mudou de casa, uma casa maior, uma casa melhor, um emprego melhor e um carro melhor. Então, tudo foi crescendo junto. Então, se pudermos colocar aqui a parte espiritual, quando a gente faz aquilo que é esperado que se faça de nós, é uma revelação minha, pessoal, da minha bênção patriarcal, que é um documento de promessas que Deus faz para nós. Se eu fazendo isso, o Senhor foi dando. Ele foi dando. E nem é a questão material que foi crescendo junto, mas o resultado dos nossos filhos. Eu acho que é um conjunto muito interessante pensar, porque é um conjunto de fé daquilo que nós acreditamos, de ação, de apoio mútuo,
Porque eu imagino para ti, Marco, você, ainda mais no início, eu lembro porque eu tinha, quando casamos, quase nenhuma experiência profissional. A Andresa já tinha um currículo melhor que o meu. E ela, consequentemente, conseguiu um trabalho primeiro que eu. E aí, logo eu consegui um trabalho. E aí foi quando ela engravidou. E aí, assim, ela no começo do casamento, ela estava sustentando a casa, e eu batalhando atrás de trabalho. Aí eu consegui. Então imagina que somando as nossas duas rendas, dava assim para viver no mínimo. E aí quando ela engravidou e tomamos essa decisão, veio o desespero, né? A gente estava somando aqui 100, caiu para 50, né? Aí disse, nossa, e agora? Como é que tu vai viver? Mas para a gente foi a mesma coisa. E é importante, acho que enaltecer um pouco aqui os maridos que nunca me jogou na cara. Ó, você não trabalha, eu estou sozinho nessa. Ó, tá difícil aqui, eu tenho que prover tudo sozinho. Nunca me jogou na cara, nunca me fez sentir culpada por não estar ajudando financeiramente. Isso é fenomenal. Então estamos aqui agora, vamos vender um curso de homens diferentes nesse mundo que está assim, é uma raridade hoje, né? Mais resistentes. Né? Porque e a gente brinca assim, mas eu tenho muitas amigas que estão passando por situações que você fala, sério mesmo que você ouviu isso? É sério mesmo que você está passando por isso? É tão inimaginável para mim, que aí você escuta e fala, não é possível que existem homens desse jeito. Então, a gente tem visto alguns amigos convivendo com certas pessoas que, por exemplo, a esposa, a gente já esteve nessa casa, não tem a senha do Wi-Fi. Outros casais que a mulher não tem um cartão de débito. Não recentemente, mas um pouco tempo atrás, uma amiga nossa se divorciou e no processo, a gente conversando com ela, tentando ajudar, ela falou, ó, eu não sei isso, eu não sei senha, eu não sei nada, eu não sabia nada do que passava dentro da casa. Então, são preocupações, buscando aquela autossuficiência que a gente estava falando, dizer, não, eu preciso ser capaz de entender e gerenciar a minha casa. Independente se eu trabalho, se eu não trabalho, meu papel como marido, meu papel como esposa, qual é o relacionamento, né? Onde é que está essa parceria juntos? Então, quais foram algumas coisas que vocês fizeram que nesses 30 e poucos anos de casado, vocês têm visto que tem sido bom para vocês? Olha, uma coisa interessante, Jaque, não sei se você lembra, mas nós, bom, primeiro, como havia somente uma fonte de renda que era minha, né? E os filhos foram crescendo e todo mundo tem vontade de, papai, vamos fazer tal coisa, vamos viajar. Vamos fazer. Então, o que nós fizemos logo cedo, quando eles começaram a entender, nosso orçamento familiar nós fazíamos juntos. Coletivo. Todo mundo sabia. Então eu tinha uma planilha, tipo, entradas e saídas, um fluxo de caixa, né? E mostrava para os filhos, olha, tá aqui é o salário do papai. E agora vamos colocar o que a gente tem que pagar, né? Aí tem isso aqui, isso aqui. E a idade das crianças nessa época? Não, eles eram... 10 anos, a partir dos 9 anos, porque eles têm um pouco de noção de matemática. Exatamente. Para eles entender que vai tirando e vai acabando, né? Exato. E nós tínhamos uma prática do extra, lembra do extra? O extra era a pizza, o sorvete... Só sobrou isso para o extra no mês. Então, a gente não queria fazer um terrorismo, mas eles tinham que entender que tinha um limite. E que talvez, então vamos comer. Nós tínhamos uma tradição da noite da pizza, né? Era quarta-feira, não era? Que era o dia que ele ia para a estaca, a gente comia pizza. A gente tinha um compromisso e à noite, na volta, nós comíamos pizza. Mas eles sabiam que não dava para ter uma outra noite da pizza na semana. Que já foi ali. Mas eu não precisava explicar. Eles construíram o orçamento juntos, né? Essa foi uma coisa muito legal. E acaba criando um caráter disso. Quantos problemas de casamento eles evitaram porque sabem controlar o seu próprio dinheiro? Vira o pai e a mãe discutindo as mesmas coisas e tal. Teve um outro momento que foi muito legal, que a gente, é lógico, são jovens, vão crescendo, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Isso apareceu também. E aí eu falei, bom, então eles estão perdendo a noção do valor das coisas, né? Então, quando nós íamos fazer mercado, nós dávamos uma lista, falou, olha, você tem tanto, você tem R$100 e tem que comprar isso aqui.
E você é outra lista, você é outra. Então eles tinham que aprender a ver o valor das coisas. Ah, isso é muito caro, vamos Comparar. com o mais barato. Era uma diversão. Nossa, que legal Mas- isso. Bom, às vezes comprava tudo errado. Comprava uma marca que era melhor comprar o mais caro, né? Mas eles começaram a ter uma noção de valor, né? Quando nós íamos num restaurante, e aí eu dava o cartão, eu falava, agora você vai lá e paga, né? Mas vê o valor direitinho, o valor do... né? Confere. Então, porque eles não... Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Hoje em dia não acontece mais isso, né? Então, eu aprendi coisas muito rápido. Então, tem jovem que não sabe pegar ônibus, né? Não sabe fazer coisas básicas, né? Ou fazer cálculo, saber que a luz tem que ser pago, né? E a água também e tal. Então, nós começamos a expor eles. Acho que deu certo. E tudo que eles queriam, que era fora do orçamento, fora do extra, eles tinham que pagar. Junta e paga. Então, a gente tinha uma tabelinha lá. Se você lavar a louça do almoço, que é mais coisa, você ganha R$10. Se você, tirar o mercado do sofá, Os do acampamentos que acontecem na igreja, que eram custeados, nunca pagamos um acampamento para filho. Nunca. Eles que pagavam. Começou a campanha do vai ter acampamento, começa a trabalhar. Eu lembro da minha filha fazer babysitter, eu lembro da minha filha fazer até faxina na casa de alguma outra pessoa para poder pagar seu próprio acampamento. Então, criamos adultos independentes e têm noção do dinheiro. Bom, posso dizer que eles nunca pediram dinheiro emprestado. Mesmo casados. Né? Mesmo casados. Dá trabalho fazer isso? É um pouquinho cada Dá um dia. Né? Cada dia. Não Não dá trabalho, você tem que ter uma visão de longo prazo, porque nem sempre dá certo. E nem sempre eles falaram, tá bom, papai e mamãe. Sorrindo, vamos lá. Que legal. adolescência. Pra Que vocês, amor! Não. Um grande desafio que passamos foi na época que eles queriam videogame. E nós tínhamos decidido que nós víamos alguns jovenzinhos tal, que hoje seria o celular. Né, que tava... Então nós decidimos que não teríamos videogame. Explicamos, falamos, olha, é difícil controlar, vocês têm horários, né, para estudar e tal, então melhor não. Tudo bem, vamos lá. A maioria das vezes concordaram, outros, poxa, acho que já está na hora, enfim. Mas isso foi uma decisão super assertiva, eles brincavam entre eles, tinham amigos na vizinhança. Nós tínhamos a tradição de ir no cinema toda segunda-feira. Segunda-feira era metade do preço. Eu morava em São Bernardo do Campo, São Paulo. Era metade do preço. Então, segunda-feira, a brincadeira da reunião familiar era cinema. A gente fazia reunião familiar, que era uma reunião que a gente fazia toda da família, e a brincadeira era ir para o cinema. E era caro comprar pipoca, eu levava tudo dentro de uma bolsona da mamãe, levava os lanches lá dentro e tal. E nós tínhamos muita coisa juntos. Né? Sabe o que é legal que vocês estão falando, a cabeça aqui vai a mil, né? Porque não é o fato de você não dar o videogame. Eu acho que o ponto em questão é você preencher aquele vazio que vai ter. Porque vai ter um vazio. Vai querer, a criança A criança vai querer. Como você tem que hoje, substituir por outra coisa. Hoje com o celular, é muito difícil você ver uma criança, um adolescente que não tem um celular. Mas é uma decisão que uma família, que os pais vão tomar, respeito 100%. Agora, o que incomoda criou um vazio. É muito simples preencher o vazio com o celular. Toma o celular e fica aí, tá tranquilo. Mas o que é que eu, como pai, vou fazer para preencher esse vazio? O que é que nós, como casal, vamos fazer para preencher esse vazio? Porque vai criar esse vazio. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a primeira coisa que um pai e uma mãe têm que fazer é deixar o eletrônico também. Porque é muito, muito fácil a gente falar que não, o pai e a mãe têm que fazer isso, quando o pai e a mãe estão no celular vendo Reels, estão no celular fazendo sei lá o quê e perdendo aquele tempo sagrado, precioso. A gente assistiu uma série recentemente, a gente quer até gravar um podcast só falando sobre essa série Adolescência. Essa série foi gravada na Inglaterra. Ela tá no Netflix. Tá no Netflix, são só 4 episódios, vale a pena assistir. Muito pesada, assim, de você ver, chega a te dar o tema, te dá não sei, eu e o Thiago a gente ficou com mal-estar. Logo nas primeiras cenas, assim, dá um mal-estar muito grande.
E você automaticamente entra em julgamento com você, né? Entra em, tipo, o que eu não estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu preciso parar imediatamente para olhar para o meu filho? E a série termina com uma reflexão muito grande dos pais. É uma série meio que gravada, assim, muito sem parar, sabe? Não é corta para ali, corta para cá, não. É aquela história daquela família e a reflexão, porque também não vai dar o spoiler da série, mas basicamente é os pais fazendo a seguinte pergunta: eu sou um bom pai, não é? Eu sou uma boa mãe. Nós fizemos o nosso melhor. Não fizemos. Porque tem decisões ao longo dos episódios que o filho, a família vai tomando, que você faz, meu, como pode isso? Mas querendo ou não, é a realidade, infelizmente, de muitos. Às vezes, né, pode a pessoa falar, tá, mas qual que é o segredo então, né? Se eu perguntasse para vocês, qual que é o segredo de ter uma família estruturada, para ter uma família estruturada? Eu acho que colocando nos parâmetros de hoje, eu acho que é limites. Não ter medo de pôr limite. Você tem que amar o suficiente para ver ele sofrer e saber que aquilo é melhor para ele. E como fazer isso? Como pai, a gente pode mostrar para o nosso filho que o não é importante para ele. Porque alguns pais não conseguem dar o não. Não consegue. E eu acho que hoje, na minha geração, nossa geração, criar foi um pouco mais fácil do que é hoje. Eu acho que isso vai só virando um nível mais hard de dificuldade. É muito difícil. O celular hoje é um cala-boca tão instantâneo, é um negócio tão automático, eu ponho a mão, eu vejo isso, a criança está virando o giraia. Tudo. Você põe o celular na criança, acabou. Acabou. Gente, é muito difícil para um pai ter controle sobre isso e ainda substituir por algo melhor. Como você disse, que não é só tirar o celular. E agora, que ela vai ficar esperneando lá, o que você vai dar para ela? Então, mas aí você tem que ser criativo. Aí você tem, olha, eu já brinquei com eles muito de esconde-esconde. Nós tínhamos, lembra, a gente brincava de stop? A gente brincava... Assim, tem muitas brincadeiras da nossa época que se os pais expor, eles vão gostar. A questão é como você falou, é o pai e a mãe não se render à tentação de sair da vida real e ir para o virtual. E você próprio, com seu celular. E o filho vai imitar, é lógico. Assim, tá certo que as crianças estudavam de manhã, então eles não dormiam tarde, eles dormiam mais cedo. Então, todo esse cenário aí do final da tarde até o meio da noite. Então, esse período você tem que ser criativo, né? Você tem que participar, assim. Não é sempre que dá, mas se você fizer um pouco melhor do que você fez a semana passada, a quantidade de minutos menos de celular já vai ser bom. E volta os limites, né? Que a Jaque falou, você tem que começar a pôr limite. Eu queria só voltar um pouquinho, Marcos, do que você falou sobre tem crianças, adolescentes que não sabem pegar um ônibus. Eu fico pensando, nos dias de hoje, depende da cidade que eu moro e da situação, pegar um ônibus realmente pode ser algo perigoso. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que ensinar como fazer. Então, se é perigoso para meu filho ir no ônibus, deixa eu pegar um ônibus com ele. Vou te mostrar, esses são os cuidados, esse você tem que estar atento. Mas muitas vezes a gente só olha e faz, não, é perigoso, não vai, acabou. Ou isso aqui não vai acontecer, isso aqui não pode ser feito. Mas espera, se meu papel como pai, como mãe, como família é de ensinar, como é que eu posso proporcionar essas atividades ou essa criatividade, essas ações, se eu não ensino? Ensinar autonomia. A gente fala do ônibus, né? Eu acho que hoje, enfim, pode não ser a realidade de muita gente. Mas ensinar a autonomia e mostrar que as coisas dão errado. Às vezes os pais escondem muita coisa do que acontece, coisas que não estão legal, que não está dando certo. Olha, a grana acabou mais cedo esse mês. Ou então, o mês que vem vai ser difícil para um cenário Y ou X, sei lá. E por que esconder? E não é vergonhoso isso. Por quê? Porque se ele tem a visão de uma vida meio que perfeita,
A vida dele não vai ser assim. E aí ele pode entrar numa confusão. Mas peraí, o que está acontecendo? Não sabia que isso ia acontecer. E existe uma utopia, não chega a ser uma utopia, mas eu falo assim, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Né? Não, eu vou proteger meus filhos para eles não sofrerem como eu sofri. E acaba escondendo, acaba mascarando uma realidade que em algum momento ele vai ter que enfrentar essa realidade. Não tem como ele esconder isso para a vida inteira, não tem como você proteger o tempo todo. Ele vai casar, ele vai ter a própria família, ele vai sofrer uma coisa que ele já podia ter sido preparado antes. Porque eu quis proteger, porque não precisa passar por isso, eu faço por você. A gente foi líderes de alguns jovens durante um tempo e a gente vê quando alguns jovens chegam para esse trabalho, ficar 2 anos longe de casa, em que os pais protegeram tudo, o bichinho sofre horrores. Porque ele não sabe sequer escolher o que ele vai comprar para comer. Minha mãe comprava tudo, a comida estava pronta na mesa, agora eu vou no supermercado, o que eu compro? Aí só compro a porcaria. O pessoal fica doente porque não está se alimentando direito, é uma bola de neve que não tem fim. A gente costuma dizer lá em casa que todo mundo tem que saber onde está tudo. Você come, você faz, você dorme, você arruma, você usa a casa, você limpa. Lá em casa todo mundo é muito autossuficiente. A nossa filha também está servindo como missionária da nossa igreja. Ela já está há 7 meses, completou agora, né? E ela não teve nenhum problema com companheira. Porque ela é tão desenrolada, esses dias ela falou assim, ai mãe, minha companheira, ela não é muito de falar com as pessoas, ela é muito legal comigo, mas ela é muito quietinha com as pessoas. E aí eu pensei, acho que eu vou falar com ela, né, para ela ser um pouco mais desenrolada. Ela pensou assim, poxa, falta tão pouco para ela ir para casa, por que eu vou ter esse problema com ela, que talvez ela nem vá gostar? A maturidade dela de pensar, de evitar um possível problema, isso tudo é autossuficiência, é a autonomia que ela aprendeu no decorrer da vida. A gente teve recentemente, a nossa filha do meio bateu o carro e o cinto travou. E ela estava usando o carro sem cinto. E aí a esposa do meu primo, do primo do Thiago, falou, olha, a Gica tá sem cinto. Eu, como é que é? Falei, a partir de hoje você não tem mais o carro até você ter dinheiro para consertar o carro. Senão você não dirige mais esse carro. E segurar isso é muito desafiador. Porque aí eu tenho que levar para a escola, eu tenho que buscar na escola, ela tem que pedir carona. Essa é a questão. Essa é a questão. As pessoas estão com medo, estão com preguiça de ter... Eu sei que isso vai ser muito duro falar, mas tem muitas famílias que estão passando por dificuldade porque estão com preguiça de educar, preguiça de enfrentar aquilo que tem que enfrentar. Dá trabalho. Porque dá muito trabalho. Não adianta, educação, olha, eu teria assim 50 filhos, gente, parto normal, cesárea, do que você quiser. Mas educar um filho é a tarefa mais difícil da minha vida. É a tarefa mais árdua. E ela tá indo para a escola sem o carro. Fomos fazer o orçamento, ficava caro para ela. E aí, Thiago, o que a gente vai fazer, né? Eu falei, Gica, você vai ligar que é justamente o nosso patrocinador daqui, o Royce & Torque. Você vai ligar para eles e vai ver se eles parcelam para você. Porque aí você consegue pagar e tudo mais. E ela ligou e eles não parcelavam, porque a peça é de uma vez, não tem o que fazer. E aí volta de novo, mãe, olha, eles não parcelam, eu não tenho esse dinheiro agora, então vamos aqui, nós 3 vamos conversar e vamos ver como a gente pode te ajudar. E aí o Thiago falou, olha, a gente vai colocar no cartão para você e você junta dinheiro até o próximo mês. Dá trabalho isso? Dá. Porque você gera desgaste, né? Gera um desgaste que você muitas vezes não quer ter. É tão mais Era mais fácil pagar, né? Era muito mais fácil. Vai lá, eu não preciso te levar, vai. Ou vai com o cinto do jeito que tá mesmo, eu não ligo. Só toma cuidado. Tem várias formas, mas como a gente tá falando, né, a educação, esse processo, ele é doído, dá trabalho, a gente vai suar, vai ser dolorido no processo. Sair da zona de conforto o tempo todo. Porque você não quer ver o filho sofrer. Você não gosta de ver o filho chorando, você não gosta de ver o filho triste. E aí você acaba cedendo por amor, né? Você está amando, mas aí você está... E sabe o que é interessante, já que você está falando, desculpa, mas me veio à mente aqui, muitas vezes a gente vê nosso filho chorando. E seja por uma coisa simples, uma coisa que, sei lá, uma manha, uma birra, aí naturalmente o que a gente faz? A gente dá o cala-boca, né? Toma aqui e vai.
É um princípio que, se a gente não cuida, a gente acaba estendendo ele para outras ações na vida. Porque ele também vai ter frustrações, também vai ter seus desafios e a gente vai sempre dar um cala-boca. Quando é que ele vai parar e aprender? É que tá, a gente não vai estar com eles o tempo todo. Não vai. Não é um filho para nós, né? Agora, eu lembro de uma experiência, eu sempre usei essa experiência para falar sobre a dificuldade de um pai vendo um filho sofrer. Certa ocasião, nosso filho tinha talvez uns 5 anos, não sei. Era bem novinho. Talvez menos. Só sei que um garotinho foi lá e deu um chute nele. Eu estava longe e vi isso, né? A minha natureza era, vou lá e vou resolver esse negócio aí. É agora. Garoto, quem é esse garoto? Cadê os pais desse garoto? Pega ele aí. Eu falei, nossa, ele precisa aprender a se defender. Mas foi muito difícil. O garoto deu outro chute nele. E ele não sabia se defender, né? E aí chegou um momento que ele foi lá e empurrou o garoto. Ele aprendeu alguma coisa sobre defesa, né? Depois eu fui lá, enfim. Ele chegou a chorar, você pulou essa parte, ele já estava chorando já. O segundo chute. Mas eu queria ver até onde ele ia. É lógico, como os pais, nossos filhos são quase todos os 3 casados. Mas se precisar, a gente vai socorrer. Mas ele tem que ir até onde ele pode, ele vai ter que se desenvolver como você fez, como vocês fizeram. Vamos achar uma solução para essa questão do carro, né? Juntos, né? Então, dentro da sua esfera, daquele momento, seja com 3 anos, com 5 anos, ou com 12 anos, ou 20 anos, você tem que deixar o filho criar as suas defesas. E, de novo, quanto mais cedo faz, mais rápido vai aprender. Eu sou de Recife. E eu lembro de uma experiência com meu pai que eu hoje tenho uma paixão por mergulho que é gigante. Eu adoro mergulhar. O fundo do mar para mim é mágico. E eu aprendi com meu pai que eu ia mergulhar com ele. Mas eu era muito jovem, muito novo. Então, o primeiro mergulho, a máscara incomoda, não tinha fôlego para mergulhar e nada do tipo. E meu pai, também de Recife, já acostumado, eu mergulhava lá embaixo, e ele subia, lá embaixo tem isso e isso, e eu me esforçava, não conseguia, tal. Eu lembro de uma experiência com ele, a gente lá em Recife, nadando, tudo, e ele falou, aqui embaixo, Thiago, tem, entra, segura na pedra e põe a cabeça lá dentro que tem um peixe gigante, você vai ver. E eu tentei uma vez, não consegui baixar, tentei 2 vezes, não consegui baixar, aí ele falou, eu vou contigo. Quando ele mergulhou comigo, ele pegou minha cabeça e pôs lá embaixo. E eu, cadê o ar? Já não tinha mais ar. E eu assim, ele vai, olha assim, e eu vi uma coisa linda. Mas no meu subconsciente eu disse, eu tô morrendo, eu não tenho mais ar. Como é que eu vou fazer aqui? Meu pai querendo me matar. Meu pai vai me matar agora. E daí ele, logicamente, com mais experiência, ele percebeu a situação e ele só, tipo, calma. E eu assim, não sabia se olhava o peixe, eu olhava tentando pegar a superfície, mas ele mergulhou e daí ele viu até o meu limite, me ajudou, subiu e eu assim, sem ar e tudo. Bem cínico, você viu? Aí ele falou, o que aconteceu? Esse foi o cinismo, o que aconteceu? Mas foi uma experiência para mim tão significativa e tão importante que eu trago para a minha vida hoje que eu não teria vivido aquele momento se ele não tivesse me empurrado ou me colocado numa situação que era fora do meu controle. Mas ele sabia mais que você. Eu acho que Deus faz isso com a gente. Ele também não está socorrendo em tudo. Senão teria sofrimento no mundo, né? Mas o desenvolvimento está aí. Naquela hora, num empurrão extra para você ver o seu potencial, como foi o peixe, mas para você ver seu potencial. Os filhos, assim, sempre foi nosso projeto. A gente também se cuidava, a gente saía uma vez por semana, a gente pensava em nós. Mas os filhos sempre estiveram em torno de nós, né? Até mesmo quando estiveram maiores, aí poxa, começou a namorar,
com quem eles estão se relacionando, e nós fazíamos a nossa parte. A gente quer ouvir isso. Essa parte é muito legal, Porque a gente está nessa parte aí agora da vida. Porque nós tínhamos sempre bons amigos, né? Sempre tivemos bons amigos. E tinham filhos também, na idade dos nossos filhos. Nós fazíamos, viajávamos juntos, saímos, fazíamos encontros na casa de um, do outro. Então, os nossos filhos nos acompanharam. Eu não sei como é hoje, na realidade. Tudo que a gente ia, eles iam também, mesmo adultos. Mesmo jovens, né? Jovens, então, né? Então, as amizades eram parecidas, né, com os filhos. E, por exemplo, o nosso filho mais velho casou com a filha dos nossos grandes amigos, né? Nossa filha também. Que a gente meio que trabalhou o assunto, entendeu? Então, olha aí, isso é algo que a gente precisa fazer, amor. A gente tem feito, mas a gente pode melhorar. Então você que tem filhos da idade dos nossos, liga pra gente. Vamos sair, vamos ver alguma coisa. Cara, eu não consigo. Eu tenho filho solteiro ainda. Ih, ó, eu tenho uma na missão, hein? Manda o currículo, a gente já é amigo. Pronto. É quase uma tradição judaica aqui. Ai, gente, será? Já pensou? Manda foto pra mim. Mas ela trabalha muito bem isso, né? Essa coisa com quem estão se relacionando. Nossa filha também casou Eles super bem. cresceram, sem brincadeira, da primária. Eles ouvem uma frase minha. A decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. Se fizer faculdade errada, conserta. Faz outra, né? Se quiser morar no lugar errado, conserta. Tudo conserta. Tudo conserta, mas casa com a pessoa certa. Toma muito cuidado com quem você vai casar. Então, eles ouviram isso a vida inteira. Quais foram outros conselhos que vocês deram para ajudá-los a encontrar essa pessoa certa? Porque dos 3, tem 2 casados, né? O nosso filho, que foi o que casou primeiro, o mais velho, ele... não sei se fomos nós que ensinamos, mas ele mesmo falou assim, olha... eu preciso casar com alguém que eu desejo ser melhor. Assim, não dá para negociar, assim, né? Você não pode ser tão assim, é um coitadinho, vamos lá. Não, com o casamento você tem que ser... O que eu quero dizer é o seguinte, você não pode atrair uma pessoa boa se você não for bom. É uma coisa que eu ensinei. Se ela for melhor que você, na forma de ver a vida, na forma de educar, de ser educado, é melhor porque você tem que querer ser melhor para chegar até essa pessoa. Se você se une a uma pessoa tão diferente de você, existe uma grande chance de você baixar os seus padrões, os seus princípios. Então, no casamento, e não tem nada a ver com dinheiro, viu? Não tem nada a ver, então tem que achar uma pessoa rica. Não, mas uma pessoa que tem uma boa educação, que sabe se relacionar com os pais, que sabe se relacionar com o contraditório, com as diferenças. Porque se você falar assim, não, depois do casamento eu conserto, esquece. Esquece. Então, pro casamento, os nossos filhos, eles casaram muito bem. Eles casaram muito bem. Eu percebia que no namoro, eles queriam, se transformavam em uma pessoa melhor por causa dessa pessoa, para chegar a ser como essa pessoa. Então, acho que com casamento não dá para ser... Não que eles não fossem bons, muito... né? Mas eu sei, a parte mãe, né? Como eu preparei eles desde a adolescência, você tem que ser muito bom se você quiser atrair uma pessoa muito boa. Simples assim. Se você é raso, você vai casar com uma pessoa rasa. Você quer uma pessoa... E nós somos muito religiosos, muito. Então, você tem que achar uma pessoa que tenha espiritualmente tão bem quanto você. Você tem que ser uma pessoa que ame a Deus como você ama. Que quando vocês tiverem uma família, que vocês vivam as coisas de Deus tanto quanto você vive. Princípios não são negociados, é isso que eu quero dizer. Né? Você não pode abrir mão de alguma coisa que você viveu toda a sua vida, que aquilo fez bem para você, e de repente você abre mão porque o seu novo relacionamento não valoriza isso. Eu acho que... Isso você já consegue ver antes, né, de se casar.
já consegue perceber. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que a filha dela se divorciou e ela falou assim, Andresa, eu vi alguns sinais. Ele deu sinais, o rapaz. Mas a gente não freou. E isso é muito pesado, né? Porque eu falei para todos os meus filhos. Desde sempre eu falei isso também para eles. Você pode estar na porta da igreja. Se você falar para mim, mãe, eu não quero me casar com essa pessoa, eu vou pegar você e eu vou embora. Eu não tenho problema, eu deixo a galera curtindo a festa, comendo a comida arada da festa, mas eu vou pegar você e eu vou embora. Sempre eu falo isso para eles, e outra coisa que eu falo, se você estiver no seu casamento, falo isso mais para as meninas, obviamente, e seu marido bater em você, fizer qualquer coisa agressiva com você, você vai me ligar e eu vou... De onde eu estiver, eu pego um avião, um ônibus, um trem, um metrô, um burrinho, qualquer coisa, eu vou e eu te busco. Então são coisas que a gente nunca escondeu muitas coisas também, Jaque, deles. A gente nunca... Ai, deixa eu preservar isso aqui. Não, eles não podem saber do dinheiro, eles não podem saber disso aqui que aconteceu com aquela família. A gente nunca preservou. Lógico que tudo de acordo com as idades também. Mas qualquer coisa que acontece, olha, aconteceu, foi bem chato, mas talvez o que poderia ter acontecido, se essa pessoa tivesse feito isso e aquilo. Então a gente tem que prestar atenção na nossa vida, nos nossos passos também. Então a gente sempre teve esse cuidado, acho que mais eu do que Thiago, porque eu também ficava em casa, eu tinha mais tempo com eles, eu tinha muito mais tempo para conversar do que Thiago, né? Vocês trabalhavam e muito mais tempo fora da casa. Eu sempre conversei muito com eles. E trazer a realidade. Vem cá, olha, se acontecer isso... Você viu o que aconteceu? Puxa, é mó chato, né? Mas olha, são escolhas, né, filha? Você viu? Uma escolha ali errada, olha a consequência eterna que essa pessoa vai ter. Então, ter um pouquinho de clareza também com os filhos. Parar de achar que é sempre criança. Poxa, uma menina de 13, 14 anos tem muita maturidade. Muita informação. Exato, então deixa sua filha saber um pouquinho das coisas. Eu sei que vai ter hater falando sobre isso, porque às vezes eu falo de uma forma, sabe, que as pessoas se incomodam porque acham que tem que colocar aquele jovem dentro de uma bolinha uma coisinha de cristal ali, uma bolinha, e tem que ser assim. Não, peraí. Se tem maturidade para fazer algumas besteiras, tem maturidade também para ouvir algumas verdades aqui da mamãe e do papai. Então, mamãe e papai, ó, vamos também trazer uma pressão um pouquinho maior. E tem um outro lado também, né, amor, que a gente já... Um outro exercício que a gente faz é que muitas vezes a gente tem a tendência de não estender, não trazer o assunto para eles, e logicamente que nunca vamos trazer em detalhes, mas muitas vezes eles chegam, porque a informação circula tão rápido, o João e Maria se separaram, pessoas conhecidas, o que aconteceu? E eles mesmos traziam pra gente, não, é porque o João, sei lá, João traiu a Maria e aí ela se divorciou. E o nosso exercício com eles, muitas vezes, foi assim, se acontecesse com você? O Thiago é muito bom com isso. Como você iria reagir? E aí, a partir desse ponto, a gente começa a trazer um ensinamento. Você sabe que pode confiar nos seus pais. Você sabe que você deve trazer esse assunto pra gente. Você sabe que você não tem que se submeter a isso. Você sabe... Aí começa um processo de ensinar, de ajudar para que eles possam. A ter... Bom, é isso que a gente tem, é maturidade. A idade nos trouxe isso. Acho que a gente não pode esconder isso. É explicar, por exemplo, onde você acha que onde tudo começou? Sabia que existe infidelidade virtual, né? Ou seja, a separação não foi tinha outros problemas antes. Então, a gente tem essa obrigação de mostrar a causa raiz de muitos problemas que às vezes eles só vêm na superficialidade, né? Mas a nossa maturidade mostra que, olha, pode ter acontecido isso e aquilo outro. Geralmente acontece isso, pelo menos para eles aprenderem e não trilhar esse caminho, né? Queria até deixar claro aqui, a gente não está querendo dizer aqui que a nossa família é perfeita. Nossa, vocês criaram seus filhos e seus filhos... Não é isso. Eles são casados, têm seus problemas familiares que eles têm que resolver. O nosso filho solteiro lá passa por dificuldade. Mas a questão é que, assim, eu sinto que nós fizemos o melhor que pudemos para dar uma base, para dar uma estrutura
de maturidade para que eles sabem a fonte de resolver os seus próprios problemas. E tem a gente vai estar lá para eles sempre, o resto da vida. Nós vamos estar lá para ajudar, porque, como ele falou, a gente continua crescendo, a gente continua amadurecendo, e a gente vai dar sempre a estrutura necessária que eles vão precisar para sempre. A gente nunca vai perder a preocupação, filho. Pode casar, pode morar em outro mundo, que a gente vai estar lá, a gente vai estar cuidando, a gente vai estar orientando, sempre. Eu queria trazer... Nossa, gente, Vai. coisa papo bom. Não, demais. Eu queria ver trazer uma outra experiência recente que vocês viveram. Vocês tiveram a oportunidade de servir dentro da igreja como líderes de uma missão, né? Que tem uns jovens de 18 anos hoje? Até 25. Até 25 anos, por um período de 3 anos, certo? Foi. Circularam, talvez, vamos chamar esses jovens de novos filhos que vocês tiveram, Foram né? 300. 300 jovens circulando esses 3 anos. E aí eu lembro, a Jaque falou agora há pouco sobre algumas das experiências que chegavam, já percebia que tinha coisas familiares. O que vocês viram? Porque a gente está falando sobre os 3 filhos que vocês tiveram, educaram, hoje adultos, 2 casados e tal. Mas esses jovens que vocês interagiram por esses 3 anos, quais foram os desafios que vocês já perceberam que poderia compartilhar com a gente, logicamente, que poderia ajudar as famílias que talvez estão em situações em preparar esses jovens, ou como nós que temos uma dessas jovens no campo missionário, ou de um modo geral, assim, em preparação de vida. O que é que vocês viram? Eu acho que o principal hoje, ele vai concordar, não sei se é isso que ele vai falar, mas o vício na tecnologia faz com que o jovem chegue na missão, ele tem abstinência real a ponto de precisar de uma psicóloga e um psiquiatra. Caramba, nesse nível? Nesse nível. Eles ficam perdidos na missão, começam a ter crise de ansiedade nunca tiveram, não sabem lidar com aquilo. Também por falta dos pais, porque nunca saiu de perto do pai, porque nunca fez nada longe dos pais. Então, tudo isso chega lá e começa a ter crise de ansiedade. Aí entra uma psicóloga. Geralmente, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, eles começam a se estabilizar e vai. Mas alguns têm que entrar com psiquiatra, têm que entrar com medicamento, para poder conseguir conviver nesse período. E alguns até voltam para casa, porque não deu conta. E estamos falando de o ano que vocês serviram durante esse período, qual foi? 2021, No final 2024. da pandemia. Então, provavelmente, nós pegamos jovens que se mergulharam nas mídias e ficaram por mais de 1 ano, né? A pandemia foram 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? Então, imagina uma exposição extrema e, de repente, eles vão para um ambiente e que é bem limitado o uso da tecnologia. Mas eu acho que o interessante disso, assim, no meu ponto de vista, que eu entrevistava, era um trabalho de desenvolvimento deles, né? É a baixa resiliência, né? Por exemplo, eu acredito que a tecnologia, a gente tem muito controle dos jogos, ou da mídia, ou da informação. Eu busco. Geralmente as coisas dão muito certo na mídia, no mundo virtual. Mas no mundo real, não é assim. Até se você não quer, você só faz assim, né? Não gostou, descarta. Não gostou, Próximo. descarta. Mas o mundo real, não é assim. Então, as coisas não dão sempre certo. Uma coisa que eu fazia, tinha o dia do papai, né? Que era, eles vinham trabalhar comigo. E passavam o dia todo, almoçava comigo. Então, eles passavam o dia vendo coisas dando certo e dando errado. Eu tendo que resolver. Eles precisam entender que o mundo real é bem diferente do virtual, né? Então, chegavam jovens na missão, né, e iam ficar conosco por 2 anos ou 1 ano e meio, que eles não tinham noção de que a maior parte das coisas dão errado. E tudo bem. E tudo bem. Depois tem uma nova tentativa, uma nova semana. A palavra que eu mais falei nos 3 anos de missão foi calma. Tudo bem. Calma. Não, mas deu errado. Calma. Não tem problema. A próxima semana é uma nova semana. As metas não foram alcançadas, mas a próxima semana é uma nova. Porque eles são pouco resistentes. Eles não sabem lidar quando as coisas saem do controle.
Então, se eu fosse para preparar um filho hoje para a missão ou para a vida, eu traria ele para nossa realidade das coisas não dando certo. Olha, isso aqui deu errado, olha, fiz um plano, comprei um negócio, deu errado, perdi dinheiro, ou comprei errado, ou então, enfim, decisões erradas que tomamos, ele tem que nos ver que a gente dá a volta. E aí, porque eles vão passar por isso. Só que descobrir isso depois de casado, às vezes, os dois descobrindo juntos, eles desistem um do outro. Então é melhor perceber que a vida, o mundo real é diferente, né, dá muita coisa errada, descobrir isso antes do casamento. Vão criar alguma musculatura emocional, e quando acontecer na vida deles, meus pais trabalharam assim, então acho que deve ser normal mesmo. Eles não sabem lidar com a coisa da errada. Essa é a questão, não sabem o que fazer. Eu lembro de receber um missionário no dia da chegada. No dia. Ele começou a chorar. Ele não tinha fôlego de tanto que ele chorava. Saudade da mãe, que eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu conversava com ele. Calma. E a gente tem uma técnica assim, espera até segunda-feira. A gente vai dando uns prazos para a mente acalmar, e aí ele vai se curando até ir. Não espera, amanhã vai ser um outro dia e tal. Porque ele dormia com a mãe. Ele não tinha pai, ele dormia na cama com a mãe. Uma relação muito próxima. Provavelmente a mãe fazia tudo para ele. Então ele não fazia absolutamente nada. Então chega lá um cara estranho que nunca viu na vida, as casas de missionários já não são tão bonitinhas e cheirosinhas como deveriam ser. Então vira um caos, ele cria uma ansiedade que eles não sabem lidar. Eu lembro de uma vez que ele chegou e falou, presidente, preciso falar com você, é um negócio muito sério. Isso é engraçado. Falei, nossa, eu peguei ele no aeroporto, falei, nossa, o que aconteceu, né? Acabou de chegar. Ele falou, não, muito sério. Eu falei, não pode falar, não, mas tem que ser particular. Falei, nossa, deve ser sério mesmo. Confissão Aí tardia. Levei ele no escritório e falei, Helder, o que foi que aconteceu? Presidente, eu não sei o que fazer. A rodinha da minha mala quebrou. Quebrou no aeroporto, eu não sei se quebrou, foi na esteira e tal. E agora, a mala é nova, minha mãe comprou essa mala, e agora tá quebrado, né? Aí eu falei para ele, Helder, quantas estão boas? 3. Vai dar certo. Dá para chegar em casa com as 3. Você vai conseguir completar a sua missão com 3 rodinhas. Fica tranquilo. Vai por mim que vai dar certo. Entendeu? Então, assim, ele se desesperou com as... Tudo bem, é chato, né? Quebrou uma roda. Até eu ficaria chateado. A companhia aérea quebrou a rodinha. Eu pessoa muito simples, mas assim, uma mala nova. Mas a situação é que ele não sabia lidar com uma situação dessa. Assim, emocionalmente ele ficou abalado mesmo. Porque, caramba, como é que eu vou resolver agora? Uma rodinha quebrou e tal. Então, assim, é um jovem de 19 anos. Né? Ele já deveria ter mais habilidade, né? A esposa cuida da saúde dos missionários, né? E eles me ligavam, Sister, eu tô com muita dor de cabeça. Nossa, eu acordei com dor de cabeça. O que eu faço? Toma um remédio chamado Tilenol. Já ouviu falar, Lívia? Você toma o remédio e espera 30 minutos que você vai estar ótimo. Mas eles ligam com uma como se faria com a mãe. Tem como percebe? Mãe, estou com dor de cabeça. Mãe, não estou conseguindo dormir com dor de cabeça. E eles têm essa... Eu não posso ver nenhum filho nosso fazendo isso. Já leva 3 gritos. Mãe, você tá de brincadeira que você não sabe onde é que tá o Tilenol, né? Vai buscar, menina. Tá esperando o que eu dei na tua boquinha? Posso nem imaginar. Essa semana, nossa filha ligou. Toda segunda ela pode ligar da missão, né? Que é uma bênção isso, né, gente? Nossa! Eu fui a das que reclamou, tá? É porque agora é Nutella, mas perdi rapidinho isso daí. É só o filho pra missão? É só o filho pra missão que você acha lindo, né? Que revelação, né? Eita, esse profeta é bom demais. Aí o profeta vira incrível, né? E aí ela ligou, ela chorou. Olha, já que ela se acabou de tirar, eu falei, o que tá acontecendo? Por que você tá chorando desse jeito? É choro bobo, mãe. Vai passar. Eu falei, me dá nome. Qual o nome desse choro bobo, né? Eu falei pra ela. Ela falou assim, eu tô com muita saudade da minha companheira. A companheira dela foi embora pra casa.
E elas se deram muito bem, foram 6 semanas assim que ela estava no céu, aquele distrito maravilhoso, aquele grupo, né, maravilhoso. Ela estava assim, super feliz. Acho que foi as melhores 6 semanas da missão até agora. E ela chorou. Eu falei, vai passar, né? Isso aí tem que passar, Isabela, que eu conheço esse choro aí que eu já fiz missão. Aí ela falou, não, mãe, vai passar. Mas é que eu tô com muita saudade dela. A gente se dava muito É o bem. choro bom, e é o tal, choro tal, tal. bom. Aí quando é o ela choro terminou, bom. falou com todo mundo lá em casa. Mais tarde eu falei com ela de novo. Mãe, foi tão bom chorar. Já passou. Eu Aí, acho que eu já nem lembro mais desabafei. dela. Então, às vezes, eles precisam também É, colocar pra fora e falar, a extravasar. rodinha quebrou, chateado. E alguém ali com a maturidade tá tudo bem. Vai passar. Tem outras 3 rodinhas. Tem outras 3, vai dar certo. Nossa, eu adorei isso. Acho que isso pode virar até um reel. Tem outras 3 rodinhas, gata. Mas, de fato, são coisas que simples, mas que para eles que estão amadurecendo, crescendo, se não é explicado de uma forma ensinável, né? Se a gente não tem alguém ali para ensinar, aquilo vira um desespero mesmo, né? Ontem o choro da Bela, eu sabia que era um choro que ia passar, né? Mas eu falei, me dê nome. Por que você está chorando? Qual que é o nome Ela desse mostrou o choro? cenário e você viu que ela consegue lidar com isso. Exatamente. Mas aí que tá o ponto, né? Que a gente tá reforçando aqui de eu como pai, você como mãe, vocês, como é que a gente recebe isso? A gente recebe esse... Como é que a gente ajuda nossos filhos? Recebe essa dificuldade dele e já põe no nosso colo e resolve e toma aqui tudo resolvido? Ou permitimos com que ele sofra, como foi a experiência que você falou do chute? E como pai vê aquilo, mexe. Mãe, imagina, nossa. Eu não teria passado por esse período, eu já teria voado. Lógico. Resolvido na hora. Na hora. Mas assim, precisa passar. Garanto que ele não levou mais nenhum chute. Mas ele desenvolveu, ele foi capaz de encontrar soluções e meios ali para encarar. Que bate-papo gostoso. Só, deixa eu sei que você já deu um suspiro aí também que você quer falar. Não deu não, porque a gente tá falando pra caramba e tá ótimo. Mas eu acho que se eu pudesse dar um conselho para qualquer pai, qualquer mãe, assim, da minha parte para finalizar, eu vou deixar todo mundo falar, óbvio, mas eu acho que todo pai, toda mãe precisa pegar esse aparelho aqui e guardar quando chegar em casa. Guarda esse aparelho e tenha no olho a olho, tem uma escuta ativa com seu filho, aquela escuta que você tá ali para ele. Você não tá escutando se você tá aqui. Você não tá escutando se você tá assistindo Netflix. Tira tudo isso da sua frente, coloca isso de lado e escuta seu filho. Escuta as preocupações dele, as alegrias dele. Acho que se você fizer isso, você já vai estar assim num degrauzinho, olha, sabe aquele degrauzinho assim pequenininho? Você vai pular esses aqui, ó, você vai pegar um degrauzão e você vai estar à frente de muita gente. E se você está à frente de muita gente, o seu filho vai estar à frente também no mercado de trabalho, na hora de conquistar uma moça boa, na hora de resolver um problema, porque você vai ter feito a sua parte e seu filho vai ter mais capacidade de resolver a vida dele. Nós, quando casamos, nós não tínhamos mesa. Mas logo depois a gente resolveu isso. E de lá para cá, nós nunca nos alimentamos fora da mesa. Sempre tivemos lá. Hoje, acho que isso não seria um desafio, mas talvez o desafio é não leve o celular para a mesa. Almoça e janta em conversa. Não permita ou seja, viva um momento. Né? E não, hoje a gente vem no restaurante, jovens, cada um no celular, estão até no restaurante juntos, mas está ou na igreja, né? Mas está no celular e não estão vivendo o momento, estão tentando viver um outro momento, mas o presente ele não está. Então, esse nível, esse controle, esse autocontrole precisa ter, para o próprio bem. Na nossa casa a gente não usa celular nas refeições, e comemos na mesa. A minha família era muito pobre, mas tínhamos uma mesa e minha mãe fazia questão de comer na mesa. O meu pai sentava na frente da televisão e ele comia assistindo televisão. Então, as melhores memórias que eu tenho, de fato, foram com a minha mãe. Porque minha mãe, ela dava essa atenção, ela tinha esse olho a olho com a gente o tempo todo. Então, nós sempre estávamos no quarto da minha mãe, nós sempre comíamos junto. Era uma casa desse tamanhozinho, gente. Teve uma casa que a gente morou que era um quarto, sala, cozinha, banheiro, 5 filhos e a minha irmã tinha se divorciado, já tinha uma filha. Então minha mãe colocou um guarda-roupa na sala
para dividir a sala e fazer um quarto atrás. Então, o guarda-roupa fazia a parede daquele quarto. Para minha sobrinha poder ter um espacinho para ela também, que ela era muito pequenininha. Mas mesmo com tanta gente dentro da casa, mesmo com aquela situação financeira bem apertada, eu tenho recordação de comer na mesa com a minha família. Minha mãe nunca deixou essas memórias faltarem pra gente. De sentar no quarto e conversar com a minha mãe sentada na cama dela. E a gente ficava por horas lá. Isso é muito bom e a gente faz isso na nossa casa. O nosso quarto é o point. Sempre eles estão no nosso quarto. À noite, principalmente. À noite, principalmente. Às vezes o Thiago precisa acordar cedo e o Thiago, gente, por favor, vai pro quarto. Às vezes eu tô tão cansada e eles estão lá tagarelando. Eu falo, gente, eu não tô aguentando mais, eu tô tão cansada. E às vezes eu falo, gente, só sai do meu quarto. A gente já conversou pra caramba, vai, todo mundo sai do meu quarto, chega. Porque a gente fica lá horas. É ali que eu descubro tudo. Isso é a tradição da familiar. Isso é tradição. Vocês que falaram não tem custo nenhum. Não tem. Não é sobre dinheiro. Não é. É sobre seu tempo de qualidade que você vai dar para o seu filho. E quanto mais tempo você passa em família, você passa a se divertir de uma forma simples. Você acaba rindo de coisas, criando piadas internas e tal. Você acaba rindo de coisas simples. E se eles aprendem a viver e rir de coisas simples, eles vão ter também isso na vida como casal. E tudo. Sim, não precisa de muitos recursos para ter uma vida feliz. Porque a gente acaba tendo a sensibilidade de se divertir de uma forma simples, talvez um com o outro, né? Muitas gargalhadas a gente teve. A única assim. pessoa que consegue fazer o da gargalhada, mas assim daquela de perder fôlego, é ele. É o seu gato. E geralmente é coisa muito simples. Isso que vale. Ontem à noite o Thiago estava na reunião da igreja, ele demorou bastante para chegar. E aí a gente já tinha feito tudo que tinha que fazer, eu, Gica e Gu, porque só tá agora nós 4 em casa, né? Então a família tá cada dia menor agora, né? E a Gica foi pro quarto dela e a gente trocou as cortinas. Eu falei, Gu, ajuda a gente a trocar a cortina e tal. E a gente fez umas modificações no quarto dela, o Gustavo ajudou, pegou cadeira, todo mundo subiu e puxa pra cá e coloca aqui no varão, aquela coisa toda. Quando a gente terminou, a Gica deitou lá na cama, aí eu deitei na perna dela assim, o Gustavo sentado do lado, nós 3 na cama da Gica. Apreciando a obra. Apreciando. A conclusão. Exato. E aí eu comecei a ver vídeos de 2019, de quando a gente chegou aqui. Eles muito pequenininhos. Gente, a gente ria tanto. A gente dava gargalhada com aquilo ali. Eu comecei a jogar no grupo da família para não perder. E vídeos engraçados da Bela para mandar para missão. Falei, cara, eu vou mandar isso pra ela vai morrer de rir disso daqui, Legal. vai até espantar essa tristeza isso aí dela, não né? tem preço. Isso não tem preço, e a gente tava ali rindo, horrores. A Gica, ela é mais séria, assim, mais quietinha. Ela tava entregue, assim, vendo a fisionomia dela bebê, né? Porque 6 anos atrás, imagina. E foi muito legal, e são coisas de graça, não vou nem dizer que são baratas, porque são de graça, e que a gente tá deixando escapar pelos nossos dedos. Muitas vezes por preguiça, muitas vezes por impaciência, por egoísmo. Se entregar ao virtual, né? Se entregar ao virtual. A gente tem que deixar essas coisas de lado, se olhar, se redescobrir como mãe. Você não é uma mãe ruim, você não é um pai ruim. Você precisa, às vezes, ajustar. São pequenos ajustes, né, que a gente tem que fazer. Eu faço vários, gente. Eu tô numa fase da minha vida que eu tenho 3 adolescentes, vocês passaram por isso daí. Tá no top 10 das coisas piores do mundo e a gente vai ajustando, né? Eu acho que o conselho que eu daria, com base em tudo isso que nós conversamos aqui antes de encerrar, seria gaste mais tempo em criar memórias do que ganhar ou gastar dinheiro. Eu acho que como pais, a gente criando essas memórias, como nós falamos, gratuita, né? Vai criar para os nossos filhos... Eu tenho por experiência própria e já conversando com outros amigos, é basicamente unânime assim, a resposta. Eu lembro muito mais dos momentos com meu pai, minha mãe e minha irmã, né, minha família, do que uma viagem, um presente, uma roupa que eu queria tanto, mas nem lembro mais. Mas aquelas memórias ficaram. Mas dá uma roupinha também pro filho, viu? Faz uma gracinha. Amor, é o balanço, né? É o balanço. Mas é nesse ponto aí que eu acho que é bem importante para fazer. Eu acho que o conselho, o que eu diria de fundamental, mães, criar filhos dá trabalho.
Dá trabalho. Você vai ter que sair da zona de conforto, é dolorido, você vai ter que perder o seu eu, você vai ter que deixar de fazer coisas para você e aceita que dói menos. Aceita, dá trabalho, não vem pronto. E quanto mais você se sacrifica, mais os resultados são positivos. Eu adicionaria no teu conselho, já que não o pai, ele precisa estar presente nesse sacrifício. Infelizmente, algumas pessoas ainda pensam assim, é tudo com você, eu vou trabalhar. Não, mas eu estou com você. Eu vou te ajudar. Mas eu tô com você. Eu estou contigo, vamos fazer isso juntos. São nossos filhos, não é o filho da Andresa ou o filho do Tiago, não, é nossos filhos, nós vamos fazer junto. Temos responsabilidades diferentes, eu preciso também prover, você também vai ter, mediante a situação familiar, mas estamos juntos nisso. A gente vai fazer isso junto acontecer. Eu daria um conselho assim, vai ficar um pouco diferente de vocês, que foi ótimo, mas eu mostraria a sua fragilidade, os problemas que você enfrenta, decisões certas, mas também decisões que não deram certo. Eles precisam entender que nem tudo dá certo. Eles precisam entender que tudo bem, faz parte do plano desse mundo. No mundo dos negócios é assim. E por que na nossa vida pessoal ali seria diferente? Então, mostrar que deu errado, então vamos pensar numa solução. Olha, eu fiz desse jeito. Vamos ver se vai dar certo. Porque esse mundo perfeito, isso é pro virtual. No mundo real não é assim. E eles precisam entender o mais cedo possível isso. Né? Eu trabalharia bem isso. Maravilhoso. Eu acho que aqui tem tanta sabedoria que a gente vai sair daqui como, Thiago? Voando. Não, meu checklist aqui já aumentou. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tava aqui com o celular assim, ó. Que eu não vou esperar o episódio sair pra... Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Papo bom. Gostoso lembrar de tudo isso, né? Foi muito bom ter vocês. Vocês podem morar perto da gente? Lelê, Ajuda aí, Lele. Vamos fazer acontecer, Lele. Por favor. Traz a gente todo ano pra cá, tá, Lelê? Todo ano. Muito obrigada, gente. Acho que o propósito do nosso podcast é exatamente isso daqui. É trazer para as famílias sugestões, questões para eles discutirem em casa, para se analisarem, né? Opiniões que funcionaram para vocês, funcionaram para a gente, que talvez vai funcionar para eles também. O que eles vão poder adaptar, né, amor? Adaptar. Que nós não somos o perfeito, estamos longe disso. gosto de dizer erros. de novo, não tem nada de perfeito Exato, aqui. temos Foi nossos só desafios. ideias e coisas que deram certo, tem coisa que deu errado. E você vai poder Eu queria ser receber... perfeita, mas... Ah, lógico. Você vai receber e vai adaptar mediante o que você pode, mas são excelentes conselhos. Muito obrigada. A gente vai terminar o podcast mais uma vez agradecendo a Russ & Torque pelo estúdio, pelo apoio, pelo patrocínio de vocês. Sigam eles nas redes sociais. Obrigada, Thiago, pela companhia aqui. E ter esse homem aqui, gente, não é assim, isso aqui, ó, isso aqui é raridade. Esse homem não gosta de câmera, mas a câmera agora persegue ele. Tô ficando cada vez mais de lado, assim, ó. É a tendência. Vou só aqui, ó. Eu só vejo as pessoas mandando pra mim, nossa, o Thiago é ótimo, né? Eu falo, ai, que bom, elogie mais pra ele ficar mais animado. Pra ele poder vir mais aqui. Gente, até o próximo episódio. Obrigada por estarem aqui com a gente, com a nossa família. Estamos aqui em família toda semana pra vocês. Obrigada, Valeu, gente. Até a próxima.